Olá galera, tudo bem? Como vão vocês em casa? Tudo certinho? Estamos aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Eu me chamo Joedson Silva, sou analista em educação tecnológica da Rede Municipal de Educação, também sou ator e produtor cultural. E estou aqui hoje para dar uma aula para vocês sobre teatro. Vamos fazer uma introdução ao teatro e também uma pequena prática de expressão corporal, certo? Então, vou começar aqui perguntando a vocês, teatro é o quê? Para vocês, o que é teatro? É um prédio? Um espaço? Um edifício? É a vida. Teatro é a vida. Teatro é arte. É tudo isso. Teatro é a mistura da arte, da vida, é um espaço também físico, é um prédio chamado O Teatro, mas é a expressão da vida. O teatro imita a vida. O que acontece na vida, o teatro traz para o palco, certo? E aí, eu queria perguntar a vocês sabem qual é a origem dessa palavra? Teatro. Teatro vem da palavra grega teatron, que é uma palavra grega que designa o lugar de onde se vê, o lugar para onde vão os espectadores para assistir o espetáculo. Estima-se que o teatro teve sua origem lá no século VI, antes de Cristo até, lá na Grécia Antiga, surgindo das festas dionisíacas realizadas em homenagem ao deus Dionísio, que era o deus da uva, do vinho e do teatro e da fertilidade, a fertilidade da terra. Então, quando aconteciam as colheitas, as colheitas da uva, que eram fartas, as pessoas iam para os campos para fazer uma celebração, era uma espécie de ritual, em que eles dançavam e cantavam em homenagem ao deus do teatro, Dionísio. E aí, certo dia, surgiu uma pessoa no meio dessas outras pessoas, chamada Téspis. Téspis é considerado como o primeiro ator. Téspis, vendo aquelas pessoas todas evocando Dionísio e cultuando o deus do teatro, decidiu que ele mesmo seria o deus do teatro. Então ele pegou uma manta, subiu em cima de uma carroça, colocou a manta em cima de si e proclamou para si mesmo: "Eu sou Dionísio!" E as pessoas ficaram abismadas. Como pode aquela pessoa maluca estar dizendo que é Dionísio um deus? Mas ao mesmo tempo elas ficaram curiosas e resolveram seguir aquele ator se dizendo Dionísio. Então ele começou a proferir palavras e se colocar no lugar do deus do teatro. Foi assim que surgiu o primeiro ator. Assim, estima-se, no século VI a.C., na Grécia Antiga. Então, só muito depois é que o teatro foi concebido como um prédio, porque o Estado da Grécia, vendo que o teatro era uma atividade muito aceita por aquela comunidade, resolveu construir espaços específicos. E aí construíram os teatros de arena, onde se apresentavam esses atores revestidos dos personagens, desses personagens mitológicos, das histórias que aquelas pessoas contavam. E bem depois é que o teatro veio a ser uma arte, a arte dramática. Porque também na Grécia surgiram os textos dramatúrgicos, os textos que faziam as peças. Porque lá no começo, quando ainda era um ritual, era tudo improvisado, era tudo feito de uma forma orgânica, as pessoas iam participando do ritual. Quando o Téspis surgiu, a coisa começou a se organizar. Depois, quando surgiram os teatros, a coisa começou a se organizar mais ainda, no sentido de ter um texto, um roteiro teatral para acontecer. Então, nessa época, os teatros eles eram no formato de teatro arena, que tinham vários formatos, como vocês podem ver aqui, circular, semicircular, quadrado. Nesse formato de teatro, a plateia ficava em volta do ator, em todos os lados. E o ator, ele tinha que ter uma excelente projeção vocal para poder emitir a sua voz para todos os lados, para trás. E existiam também máscaras muito grandes
que potencializavam a reverberação da voz nesses teatros, os teatros de arena. Tempos depois, o teatro foi se organizando e surgiu lá na Inglaterra o teatro elisabetano, o formato de teatro elisabetano, que aí já não era mais uma plateia totalmente em volta do ator, era uma plateia que era quase que em volta, existia uma caixa que o ator poderia ficar ali dentro também, com uma boca de cena que nós falamos, mas tinha uma espécie de passarela em que o ator tinha público de um lado e de outro e na sua frente. E logo mais na frente, que é o teatro mais comum hoje em dia, o teatro de palco italiano, que é o palco frontal, em que a plateia está aqui na sua frente, né? E o ator está aqui atrás, não há plateia desse lado e nem atrás, somente frontal. É o palco italiano. Aqui nós temos o exemplo que nós temos aqui em Juazeiro, na nossa cidade, nós temos o Centro de Cultura João Gilberto, lá dentro nós temos o teatro. O Teatro João Gilberto, ele tem uma estrutura interna parecida com o palco elisabetano, só que ele é um palco versátil, ele pode ser um palco italiano, ele pode ser um palco de semi-arena e ele pode ser um palco também elisabetano, por conta do formato dessa parte da frente do fosso da orquestra, chamado fosso da orquestra, mas que pode ser aproveitado também como área cênica, né? Então é um teatro bem versátil, bem especial que nós temos aqui. Inclusive, atrás do Teatro João Gilberto, existe uma arena, olha só, uma semi-arena aqui, ó, que é parecido com o teatro lá da Grécia, né? O teatro grego, teatro de arena. Então, quem não conhece o Teatro João Gilberto, olha a oportunidade, vai lá conhecer, porque é um espaço bem importante para a nossa cidade. E o que seria essencial para o teatro acontecer? Aí eu trago para vocês aqui a tríade cênica, a base, um tripé que sustenta a lógica da apresentação teatral. O fenômeno teatral, ele acontece quando você tem uma ação, um agente da ação, ou seja, algo ou alguém que pratica essa ação, e um observador da ação, alguém que observa. Então, o teatro é basicamente composto por alguém que faz algo, essa ação em si, e outra pessoa que observa. Só que essa é uma fórmula, digamos que, mais antiga. Hoje, o teatro está bem mais diferente, bem mais misturado, e existem outros teóricos que já levantam que essa tríade, ao invés de termos a ação, teríamos o espaço. Então, o teatro basicamente seria o lugar, o ator e a plateia. Mas eu gosto mais dessa definição aqui, né? De ação. Ok? E no teatro nós trabalhamos com um si mágico. O si mágico no teatro é aquilo que você pensa, ok, eu sou Joedson, mas e se eu fosse Dionísio? Como eu seria? Então eu uso o si mágico no teatro para poder me transportar para um lugar de imaginação, certo? Então, vamos deixar de conversa e vamos para uma prática. Vamos tirar aqui as sandálias, afastem as coisas aí na casa de vocês e coloquem uma música. Eu vou colocar uma música baixinha aqui para vocês só. E vamos somente experimentar aqui, ó, o apoio dos pés, tá? Como que eu piso o meu pé? Com o lado de dentro, com o lado de fora, com a ponta do pé, e você vai andar, se movimentar pela sala de sua casa, testando essa forma de pisar, ó. Eu piso com os pés, com a lateral de fora, com a lateral de dentro, com o calcanhar, com a ponta dos pés, de várias formas, certo? E vou testando isso. Coloca uma música aí também na casa de vocês, para ir testando. E perceba que essa forma de pisar te dá também uma maneira de agir, um corpo diferente, um corpo extra cotidiano, que você pode aproveitar para criar um personagem, seja ele qual for, certo? Então, experimentem na casa de vocês à vontade. Outra coisa que vocês podem experimentar também como cena, são os pontos de apoio. Como que eu me apoio no chão? Com os dois pés. Mas e se eu me apoiasse com um pé e uma mão? E se eu me apoiasse com duas mãos e o pé? E os dois pés e as duas mãos? E só o bumbum? E se eu me apoiasse com o meu ombro? E aí você vai experimentando isso.
Isso vai te dar gás para que você possa pensar um corpo para um personagem que você queira criar no teatro, certo? Esculturas. Vocês podem também brincar com esses apoios e com esses pés e brincar de fazer estátuas. Eu vou fazer uma estátua com os pés para fora e o braço aqui. E aí testa, outra estátua. Coloco a mão no chão e o pé lá em cima. E assim eu vou brincando e criando diversas esculturas, certo? Bem, vocês podem também brincar com objetos, tá? Fazendo com que eles signifiquem outra coisa. Por exemplo, eu tenho aqui uma colher. Essa colher eu posso pensar, e se essa colher fosse um microfone? Eu iria falar no meu microfone, usando a minha colher de microfone, e isso é uma forma de brincar com a imaginação também. Eu posso aproveitar esse sapato de madeira. O que ele poderia ser? Ele poderia ser um objeto de observação estelar. Ele poderia ser um telefone. Alô? E aí a imaginação não tem limites. Você brinca com todos eles. E os objetos imaginados? Vocês também podem imaginar objetos. Eu posso pensar que eu tenho aqui uma bola, mas uma bola imensa. Uma bola daquelas que você só encontra no parque. E eu jogo essa bola para cima e eu pego a minha bola. Ela é bem leve. E eu jogo ela para cima e eu pego a minha bola. E eu posso pegar a minha bola e transformar ela numa bolinha bem menor, bem pequena, porém pesada. Uma bola pesada, muito pesada, eu não consigo levantar. E isso é fazer teatro. Fazer com que as pessoas acreditem no que você está fazendo. O nosso desafio é esse. Pesquise sobre as origens do teatro, sobre os tipos de teatro que existem no mundo e execute essas ações que a gente propôs aqui hoje, as ações corporais. E depois você vai lá no portal e comenta como foi sua experiência. Ok? Valeu, gente. Um abraço.